Hoje eu vou falar da coisa que eu mais gosto. Eu vou falar de código. Deixa eu contar uma coisa para vocês. No Code, plataformas desenvolvidas em No Code, elas são boas para você testar uma POC, para você validar uma prova de conceito, para você subir uma aplicação rápida e testar mercado. Mas assim, não dá para você fazer uma aplicação no code que seja robusta, que seja grande, por N motivos que não vou nem comentar nesse vídeo aqui. Depois eu posso fazer um vídeo especificamente sobre isso. Mas o vídeo de hoje ele vai ser sobre o seguinte: você também consegue ter uma velocidade, na minha opinião, acho que até superior ao desenvolvimento do no code, usando o tal do high code, escrevendo código, né? Puta, esse nome high code é muito ruim, velho. Escrevendo código de verdade, programando. Como que você consegue ter isso? Através de uma estratégia muito simples, que é você desenvolvendo um ecossistema de desenvolvimento de software. Foi criando isso que eu consegui, por exemplo, fazer a General Claims, que é a minha startup, a minha InsurTech, ter uma alta velocidade no desenvolvimento de novos produtos, inclusive no desenvolvimento de features dentro da própria ferramenta, da plataforma, e criando módulos e por aí vai. E eu vou mostrar hoje para vocês o que é você criar um ecossistema de desenvolvimento de software. Então, para você que é dev, pleno, sênior, para você que é um arquiteto de software, ou para você que quer trazer um novo conceito para a empresa que você trabalha, isso aqui que eu vou apresentar para vocês é algo que eu aplico e assim, funciona muito, muito, muito bem. Dá trabalho para fazer, dá trabalho para você desenvolver essa estrutura, mas a hora que ela tá pronta, porra, você ganha uma puta de uma velocidade. Vamos lá, vou compartilhar minha telinha aqui com vocês. Então vamos lá. O que eu chamo de ecossistema de desenvolvimento de software? Então esse daqui que eu vou apresentar para vocês é o da minha empresa, tá? Vamos começar aqui, ó. Como que eu consigo desenvolver um software rápido? Imagina aqui que eu vou desenvolver uma nova aplicação. Aí a gente tem aqui o front-end, certo? Dessa aplicação. E a gente tem aqui também o back-end. Então a telinha é bonita e realmente onde as coisas acontecem. O pessoal de front já vai ficar puto. Então tem aqui, ó, duas aplicações. Uma em front e outra em back. O que a gente tem? Primeira coisa que a gente tem aqui na empresa é que a gente tem as linguagens todas bem definidas. Tanto para front-end quanto para back-end. Em front, ou a gente desenvolve em React, ou a gente desenvolve em Angular. Sempre. Sempre, 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 sempre. Ah, mas e o Vue? A gente não usa. A não ser que seja para testar alguma coisa muito específica. Ah, mas e tal coisa? E o Next? Também não usa. A não ser que seja para alguma coisa muito específica. Porque já vou explicar para vocês o motivo. E no back, 80% do sistema é em C#. Tem sim algumas coisas em Node, mas muito pouco. Perto do C#, muito pouco. A gente adotou 100% C#. Beleza? Tá, e o que a gente faz? Então imagina assim, ó, surgiu aqui, vamos desenvolver um novo sistema. Cara, o back-end, ele não começa do zero. Por exemplo, a gente não desenvolve estrutura de autenticação. A gente não desenvolve, por exemplo, vamos supor que essa aplicação precisa fazer disparo de e-mail, SMS, tipo de coisa. A gente não desenvolve isso, porque isso já está pronto. Precisa usar, por exemplo, o ChatGPT, precisa integrar com alguma IA para criar algum chatbot. A gente não desenvolve isso, porque já está pronto. Precisa lidar com arquivo, upload de arquivo. A gente não desenvolve, porque já está pronto. Por que já está pronto? Porque a gente trabalhou em estruturar um ecossistema de desenvolvimento. Então, esse projeto aqui, por exemplo, quando ele nasce, ele já utiliza, por exemplo, ó, ele já vem aqui e usa um negócio que a gente chama de DevPack, no back-end, por exemplo, que é um pacote de desenvolvimento para back-end. Cara, é como se fosse o nosso framework. Aqui a gente tem coisas, a gente trabalha com todo o nosso back sempre é estruturado em DDD. Então a gente tem lá a application, domain, repositório para salvar informação, API. Aqui em repositório eu tenho para lidar com tanto banco SQL quanto NoSQL, Redis, por exemplo, ou Redis, tá aqui para lidar com imagem, preciso redimensionar uma imagem. Já tem todo esse código já está pronto, então os devs eles não precisam desenvolver isso. Porque basicamente eles vão lá no Nugget e aponta para o DevPack e puxa esse projeto inteiro. Então o back-end já vem meio que quase pronto. Qual que é o trabalho? Escrever os métodos novos e regras de negócio. E até nas regras de negócio a gente tem estruturas meio que prontas para facilitar esse processo de desenvolvimento. Então,
O DevPack nada mais é, e aqui eu vou mostrar para vocês um pouco de código, mas não se limitem a isso. Olha o tamanho dele. Preciso lidar com log. Eu tenho lá o log abstraction, que tem as interfaces, a aplicação usa isso. Daí tem o Airbreak, que é uma ferramenta que a gente usa aqui para log. Mas se naquele caso eu não precisar, eu uso o Log4j. Mensageria, tem o Mass Transit pronto. Trabalhar com a Models. Cache no Mongo, a gente tem a estrutura pronta para isso. Relatório. Então, por exemplo, precisa gerar um relatório em DocX, ou um relatório em Excel, ou em HTML, a gente já tem tudo isso pronto. Segurança, criptografar em SHA-256, fazer algum tipo de criptografia específica, a gente já tem isso pronto. O Dev, basicamente, ele implementa isso, saca? Extensões, cara, a gente criou uma coletânea de extensões. O negócio ficou tão robusto que eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que é essas extensões. Ó, estamos aqui no C#, certo? Independente da linguagem, tá, gente? Entendam o conceito. Deixa eu criar aqui a classe de teste. Vamos supor, tem uma variável aqui, string x empty. Aí, eu implemento aqui, ó, o devpack extension. Então, por exemplo, para string, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui esse, ó, is cpf or empty, saca? Ele vai validar se é um CPF. Ó, fazer uma comparação de distância, de diferença entre duas strings, fazer um chunk de string. Isso aqui tudo é customização. Ó, converter string de ângulo para decimal. Mano, tem muito. E a gente tem uma documentação disso daqui, saca? Inclusive a gente está treinando uma IA para auxiliar o dev. Ó, e split Pascal case. Saca? São milhares e milhares de... Ó, encode to base 64. Tudo isso tá dentro de um dos pacotes que a gente chama de extension. Tá aqui embaixo, ó. Esse cara aqui. Tá, Kelvin, mas e as APIs? Imagina o seguinte, o que a gente pensou aqui? Cara, toda aplicação, ela sempre vai ter a autenticação, criação de usuário, alteração de senha, a parte de perfil de acesso. Então, por que a gente não isola isso numa API? Aí a gente usou o Identity Server nesse caso, algumas hoje usam o Auth0, que é uma plataforma que já faz isso, mas a gente meio que desenvolveu tudo isso. Aí o dev, quando ele quer implementar aqui no back, ele implementa, em vez dele consumir essa API, para cada API a gente criou um SDK. Então, para cada API do nosso ecossistema, a gente tem uma SDK. Entendeu? É uma lib que o cara vai e adiciona no projeto, e ele já consegue, por exemplo, autenticar isso. Usar toda a estrutura de autenticação e autorização. O mesmo para message. Se eu quero, por exemplo, enviar um e-mail, eu uso a message SDK e dou um ponto send e-mail e o e-mail vai ser enviado. Ah, Kelvin, como? Cara, a gente construiu toda a estrutura por trás para poder suportar e ter essa velocidade de desenvolvimento. Isso foi construído para isso, saca? Ah, GED. GED é gestão de documentos. Então, por exemplo, eu preciso subir um arquivo, preciso alterar esse arquivo, é um documento mesmo, tipo um documento físico. A gente, como eu trabalho para seguradora, as plataformas geralmente elas precisam ter gestão de documento. Receber, por exemplo, uma cópia do CPF do cara. Se o cara alterar isso, eu não posso deletar antigo, eu tenho que ter histórico. O GED serve para isso. A API de geolocation, cara. Então a gente trabalhava muito com endereço, com localização, roteirização. A gente criou uma API especificamente para isso. Pagamento. Então imagine que aqui nessa nova plataforma a gente precisa fazer uma implementação do meio de pagamento. Já tem tudo pronto. A gente só cria os planos nos bancos de dados e aponta essa aplicação, vai utilizar essa estrutura de pagamento, cria uma chave para aquela API e o negócio todo já funciona. O dev em si ele não tem que pensar em como fazer isso. Ele é treinado para usar isso daqui, logicamente, mas você entende como ele não tem que pensar? E essas APIs de barramento, todas elas disparam aqui no barramento de mensagens. Por exemplo, autenticação efetuada com sucesso, erro na autenticação, um arquivo da aplicação tal subiu, dispara os eventos aqui dentro. Por quê? Porque se esse cara precisar de integração, eu simplesmente crio uma nova API, aqui, por exemplo, uma API de integration para essa aplicação aqui, no back-end, e eu ouço tudo que está acontecendo aqui na mensageria. Entendeu? Olha que velocidade. Até para fazer integrações, a gente consegue ter uma puta de uma velocidade de desenvolvimento. Integração com SAP, integração com CRM. Porque já meio que a gente estruturou
a nossa empresa, a gente estruturou o modelo de desenvolvimento através de uma única linguagem, esse é o primeiro ponto positivo, e a gente criou uma coletânea de coisas prontas para o dev poder utilizar. Entendeu? Entendeu a sacada? Aí o front, a mesma coisa. A gente estruturou um design system, então um design system para front, um design system para app, para web e outro para aplicativo. Aqui em apps, por exemplo, a gente antes usava o React Native para desenvolvimento de apps, mas a gente aboliu ele e a gente usa só Flutter agora. O Flutter é excepcional, muito bom, nos atende muito bem, com uma fluidez incrível. Então a gente tem vários pacotes de... A gente tem já a estrutura pronta, né, o design system pronto. O que é o design system, Kelvin? Padrão de cor, padrão de label, padrão de fonte, tamanho de fonte para texto, para header, para footer, para o que estiver no meio, card. A gente criou o nosso. A gente fez isso tanto para o web quanto para app. Ah, mas e Kelvin, quando tem um cliente que quer mudar? Ele pode mudar a cor, ele pode mudar o logo, ele inclusive pode mudar até parte do estilo. Mas o miolo em si, né, que é, por exemplo, qual que é o modelo da fonte, a gente não muda. Dificilmente. Quando muda, cobra caro para isso. Por quê? Porque por conta da velocidade de desenvolvimento e de entrega, e inclusive de manutenção, saca? A gente tem um dev pack para aplicativo e um dev pack para front também. Então, por exemplo, tela de login, usuário, senha, alterar senha, isso aí é uma lib. O cara vai lá, adiciona um componente e já era, funciona, sacou? A gente tem como se fosse um template admin, todo estruturado para isso. Alteração de senha, configuração de acesso, perfil de usuário, rostinho e tudo mais. E o mais legal é que essa lib, ela conversa com esse cara aqui, com o SDK do back. Então, por exemplo, no back aqui, algumas chamadas de API já vem pronta. Por quê? Porque o próprio SDK já fornece. Por exemplo, preciso resetar uma senha. Cara, o back, em vez de bater aqui no... Por exemplo, o back, em vez de controlar isso, não, ele passa a chamada aqui para o barramento de APIs, para fazer a alteração de senha. Aqui em cima, a hora que vai alterar a senha, precisa disparar um e-mail, ele não consome, nenhuma que consome diretamente a API, eles sempre consomem a SDK. Então a SDK, ela sempre está adicionada em todos os projetos e ela tem ali quais chamadas podem ser feitas. A gente facilita o processo das chamadas dos métodos, né? E onde que entra a IA nisso, né? Cara, agora aqui, onde que a gente ganha velocidade? Porque, primeiro que já tem muita velocidade em desenvolver esse tipo de ecossistema aqui de desenvolvimento. Isso aqui traz, assim, uma escala absurda. Principalmente quando a gente fazia fábrica de software. Nossa, meu Deus do céu. Aí aqui, por exemplo, a gente tem o Copilot da Microsoft. Integrado no Visual Studio. Aqui no front, cara, agora a gente tem o cursor. Sacou? E o que a gente está construindo? Para cada... Isso aqui, cara, tem uma puta de uma velocidade. Para cada... .md, na verdade. Para cada API dessa, a gente está construindo um cara chamado llms.md. Nada mais é do que um arquivo formatado explicando como que usa e quais funções tem em cada SDK, em cada DevPack. Cada um desse aqui vai ter um desse, ó. Por que que ele vai ter? Para a gente poder ganhar velocidade implementando usando o Copilot ou o Copilot, tá? Vou falar bonitinho para vocês não ficar me criticando no vídeo. Mas não, foda-se, vou falar Copilot mesmo. Ou o cursor. Entenderam? Porque quando eles indexam os projetos, eles têm esse arquivo de LLMS para eles saberem, entenderem ali como consumir. Agora a gente está criando uma RAG para colocar tudo isso lá dentro. Olha como que ganha velocidade. Então, aqui eu consigo, por exemplo, construir um MVP muito rápido, garantir a segurança daquela aplicação e ainda ter escala de desenvolvimento. Muito mais. E o principal, ter controle sobre a aplicação. Então, aqui, por exemplo, tanto o time de back quanto o time de front nem se preocupam, por exemplo, com log. Por quê? Porque ele vem aqui, ó, implementa o pacote de log e o negócio vai logar lá no Airbreak, por exemplo, ou vai logar no App Insights da Microsoft. Algumas aplicações usam também. Para ele é indiferente. Para ele é literalmente indiferente. Porque a gente abstraiu
tudo isso. A gente abstraiu a complexidade. E o que sobra para o dev fazer? Sobra para o dev, primeiro, o dev precisa entender. Então, para que você tenha velocidade com isso aqui, o dev tem que entender todo esse ecossistema de ferramentas, né, de desenvolvimento, para que ele não replique algum código. Esse é o passo 1. E o outro passo que ele precisa entender é que ele só vai focar principalmente em construir aquilo que é específico daquele projeto, reaproveitando todo o ecossistema que a gente tem. Então, isso aqui, cara, para fábrica de software, para você mesmo que desenvolve seus projetos, pense em criar um DevPack, um pacote de desenvolvimento na sua linguagem específica. Pense em desenvolver nesse modo. Por exemplo, criou uma função, você olha para ela e fala, cara, isso aqui pode ir para o meu pacote de desenvolvimento, porque eu sempre faço isso. Eu sempre desenvolvo isso. Saca? E aí você começa a ganhar velocidade. E tem um outro ponto que é muito legal. Quando você pensa desse jeito, cara, você começa a ficar bom em criar coisas reaproveitáveis. É muito legal isso. Porque daí a sua cabeça vai ficar moldada para ter esse tipo de pensamento. Entendeu? Às vezes os caras falam, pô, mas como que você desenvolve mais rápido que no code? É, por conta disso. Porque a gente consegue reaproveitar muita coisa. Não deixa de ser é como se fosse um drag and drop, só que tá acontecendo a nível de código. Entenderam? É isso! Isso é ouro, hein? Isso aí é ouro. Por esse truque que eu expliquei aqui agora, por isso aqui que eu mostrei, vai, você merece. Eu mereço o seu like e mereço você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Não mereço? Qualquer dia eu mostro isso aqui a fundo pra vocês. Eu posso codar aqui. Eu tô pensando em gravar alguns vídeos codando aqui no sistema, no YouTube pra mostrar pra vocês. Só em C Sharp, né? Porque eu sou apaixonado por C Sharp. É isso, galera. Esse é o vídeo de hoje, hein? Ó, falou, seus cachorros.